Ver mais de volta com assunto para donas e donos de casa, ou aquela pessoa que tem que tentar se virar, né? Quem nunca ficou em dúvida na hora de congelar um alimento? Pois é, prestar atenção nessa questão é muito importante, porque influencia diretamente também na nossa saúde. Por isso, nós convidamos a engenheira de alimentos, a Sinara Bordignon, para uma conversa aqui com a gente, para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Sinara, seja muito bem-vinda ao Ver Mais, obrigada por ter vindo. Eu acho que é um assunto bem esclarecedor e o pessoal já pode de casa, pode participando com a gente. A primeira pergunta é, qual que é a temperatura ideal do congelador? Existe uma temperatura ideal? Como é que a gente tem que ficar de olho nisso? Boa tarde. Boa tarde. Existe sim. O ideal é que o congelador nunca tenha uma temperatura menor do que menos 5 graus Celsius. Mas se você me pedir o ideal mesmo, seria menos 12 graus Celsius. Menos né? 12. Só que menos 12 é uma condição que nem sempre no refrigerador de casa é possível. Então, a gente tem que ficar de olho nesse sentido. Menos 5 é aceitável e o ideal seria menos 12. Então, não tem, os fabricantes não têm com essa temperatura, é isso que você falou? Sim. Então, a gente deixar no máximo, do mínimo possível é melhor, é isso? Isso. Quanto mais frio manter, melhor, mais estável vai manter o congelamento do alimento e a conservação vai ser maior. Os tempos, né, que a gente pode deixar um alimento no congelador. Por exemplo, a carne que a gente trouxe, a carne descongelada, a carne crua que a gente traz do supermercado ou do açougue. Quanto tempo a gente pode deixar? É bem importante nós falarmos do tempo. Por quê? Porque, como você falou, se eu compro a carne no açougue, eu levo para minha casa, eu posso fracionar ela em partes menores, isso é importante para que quando eu precisar descongelar, eu descongele em porções conforme eu vou consumir. E a durabilidade é difícil estabelecer um tempo, porque vai variar muito da forma como você adquiriu, da forma como você está armazenando, mas em média a gente trabalha com um tempo máximo de 6 meses. No máximo mesmo, né? Eu diria que 3 meses é uma condição ideal para você manter as características sensoriais da carne agradável, ainda fresca, né? Quando você falou em fracionagem, vou pular para um outro assunto que eu ia te perguntar depois, mas a gente já faz, né? Fracionou a carne, qual a embalagem adequada? Você trouxe algumas aqui para a gente demonstrar. Qual que seria adequada, Sinara? Certo. Então, assim, dentro da condição, você, dona de casa, escolhe o que é melhor para ti numa condição, numa embalagem que seja resistente, que mantenha o teu alimento livre do contato com o frio do freezer, né? Então, tem alguns exemplos aqui de potes plásticos, de bobinas de plástico. Então, essa bobina é importante observar que o plástico seja resistente, para que a carne para que o plástico não rompa, não entre em contato a carne com o frio do freezer. Isso vai acabar danificando e comprometendo a qualidade do congelamento. Isso é muito importante, então, a gente não deixar o alimento entrar em contato direto com o frio. Ele sempre tem que estar bem acomodado. Isso. Qualquer uma dessas aqui serviria, Sinara? Sim, só para carne, no contexto, nós utilizaríamos filmes plásticos, né? Pacotes plásticos e, de preferência, resistentes. A gente já conversou uma vez aqui no Ver Mais, também com outro especialista, inclusive professor também, sobre os plásticos, né? Que tinham mitos e verdades de que colocar a comida diretamente em contato com o plástico não seria saudável. Né? Como é que é a tua opinião sobre esse mito? É a verdade ou mito segundo a tua concepção? A minha percepção é que isso é um mito, né? Hoje a indústria de embalagens, ela desenvolve os polímeros nas composições que não vão liberar níveis tóxicos em contato com o alimento no armazenamento, né? Evidente que é importante observar a embalagem que você está utilizando. Então, sim, se você tem alguns plásticos que têm uma temperatura máxima que podem ser expostos, por exemplo, ao frio ou ao calor. Então, você tem que observar. Por exemplo, essa embalagem aqui, Essa aqui? Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui, ela é adequada e recomendada para você utilizar para congelar alimentos prontos, mas no aquecimento no micro-ondas não deve ultrapassar 90 graus. Então, o fabricante, ele orienta e você tem que observar. Na embalagem. Tá na embalagem. A gente tem que ler com mais cuidado. Exato. A minha dica é observar a embalagem do fabricante que você vai ter a informação que precisa. Tem gente já participando com a gente. Boa tarde, Fabiana. Tudo bem? Parabéns. Devia estar muito gostoso. Ela está falando das carnes lá. Deu água na boca. Um lugar muito lindo, agradável. Ela falou de carne. Achei que era do nosso assunto aqui também. Mas, Juraci, muito obrigada pela participação. Tem o pessoal digitando aqui também, dizendo que está assistindo. Tem gente que está perguntando sobre arroz, está digitando ainda, mas era a próxima pergunta que eu faria também. Como que a gente acomoda, como é que a gente guarda, durante quanto tempo, os nossos alimentos já cozidos, né? Os alimentos já preparados, Sinara? Certo. Então, o alimento já preparado em casa, a marmita, né? A tradicional marmita da semana, é algo que se precisa observar a forma como você está preparando e desde observar a qualidade desse ingrediente quando você adquiriu no supermercado. Então, isso vai influenciar no tempo de validade. Então, fica complexo eu dizer aqui, é válido por 90 dias. Não, eu preciso pensar que
como estava a condição desse ingrediente quando eu adquiri, como eu preparei. Após o preparo, a minha recomendação é imediatamente congelar. Então, existe uma questão também de deixa esfriar o alimento para congelar ou não. A gente precisa garantir que ele baixe a temperatura o mais rápido possível para evitar possíveis proliferações de bactérias e contaminação, né? Entendi. Isso era lá um mito e verdade que eu ia te perguntar depois. Então, preparou, já pode pôr quente mesmo? Sim. Deve-se, então? Deve-se. A minha recomendação é que deve-se. É dessa forma que a gente trabalha, pensando na conservação e em manter e reduzir a temperatura do alimento o mais rápido possível. Entendi. Porque se ficar ali resfriando, o alimento abaixo de 60 graus, ele já começa a ter uma possível proliferação de bactérias, micro-organismos. Então, quanto mais rápido você baixar essa temperatura para o ponto de congelamento, mais seguro e maior a conservação do teu alimento. Qualquer alimento, então? Quente. Os preparados quentes, sim. Já põe direto. E direto para o freezer ou põe na geladeira para passar por um resfriamento, para ir não direto para o freezer ou estar em contato quente com os outros frios? É uma dúvida que eu tenho também, as outras donas e donos de casa devem ter também. Sim. A questão, essa dúvida, né, que se fala há muito tempo, é porque o vapor, após o cozimento, o alimento ele fica liberando um vapor e se você colocar na geladeira, esse vapor acaba condensando, acaba suando, né? A embalagem, enfim. Então, uma dica assim que é segura. Mantenha por 20 minutos o alimento exposto ali na tua bancada, na tua mesa. Mais do que isso, eu não considero seguro. 20 minutos ele perdeu esse vapor e aí você tampa e leva para o congelador. Já pode pôr mesmo? Direto. Peixe. Quanto tempo ou quantos dias eu posso manter o peixe congelado? O pescado é um alimento bem delicado, eu diria, né? Ele é altamente perecível e varia muito também da forma como de onde a gente está adquirindo e a condição que eu adquiri ele. Então, a minha sugestão é que não ultrapasse 3 meses, 90 dias, o pescado congelado. Isso seria uma condição mínima também pensando num aspecto sensorial de sabor, né? E vale lembrar também, a hora que você descongela o alimento, observa a característica desse alimento. Ele pode estar liberando um líquido com odor estranho, ele pode estar com uma coloração alterada. Então, tudo isso é importante para você saber se, será que eu posso consumir? Acho que não, tá duvidoso. Então, também a gente indica, pega um pedacinho desse pescado, coloca em água fervente, cozinha. Se você sentir algum odor estranho, descarta. Boa dica, né? Para não fazer todo o preparo e depois ter que descartar, faz um pedacinho, ótimo. É uma dica. Sinara vai continuar com a gente tem várias perguntas, tem mitos e verdades, tem o pessoal já participando com a gente, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto.